usa o microfone, tá? Senão vai dar interferência aqui. Tá bom, amados? O outro detalhe a respeito da nossa aula de hoje, como nós prometemos na aula passada, vamos falar sobre os profetas modernos, sobretudo as características dos profetas modernos, né? Que a Bíblia nos apresenta a respeito dessas características, né? Na aula passada, nós estudamos ali sobre as profecias que apontaria para o surgimento de um povo, de um movimento. E vimos ali que uma das características deste movimento está lá em Apocalipse capítulo 14, verso 12, né? Ter o testemunho de Jesus. De acordo com Apocalipse capítulo 19, verso 10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? Então, uma das características da igreja, do movimento dos últimos dias, seria o testemunho de Jesus, ok? E eu quero compartilhar algo com vocês aqui, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que nós possamos, assim, começar a nossa aula de hoje. Quero compartilhar aqui com vocês esta tela aqui. Ok. Só um momento, interromper aqui, compartilhamento. Ok. Então, queridos, um texto que me chama muito a atenção está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz o seguinte. Quero abrir a minha Bíblia aqui, abra a sua Bíblia aí também, 2 Crônicas. Crônicas, capítulo 20, verso 20. Nós vamos ler aí a última parte do verso, que diz assim: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse texto é que nos dá base para o estudo desta noite. Precisamos crer nos profetas, né, do nosso Deus. É interessante notar que Deus se comunica com o seu povo antes do pecado, por exemplo, a comunicação de Deus com o seu povo antes do pecado era face a face. Ele falava com Adão, falava com Eva. A Bíblia apresenta Deus indo até o jardim para falar com o ser humano, isso antes do pecado. Após o pecado, a comunicação de Deus com o ser humano foi sempre através de profetas, e isso a gente vai ver ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo, ele sempre vai usar o profeta como seu porta-voz. No Antigo Testamento, você tem profetas como Noé, Abraão, Moisés, Samuel, Elias, João Batista, né? São profetas e outros mais, né? Vários profetas. Em cada momento da história do povo de Deus, ele tem utilizado um profeta para comunicar uma mensagem. Mas Deus, ao longo da história, não usou apenas homem, ele usou mulheres também. E na Bíblia, nós percebemos mulheres sendo usadas por Deus como profetisa, né? Você tem a Miriam, né, em Êxodo, capítulo 15, verso 20. Miriam, irmã de Moisés, era profetisa.
Débora, que era juíza e também profetiza, né? Em Juízes, capítulo 4, verso 4. Você tem Ana, aí no Novo Testamento, Lucas, capítulo 2, verso 36, né? Verso 36, no Novo Testamento. E você também tem no livro de Atos, identificando ali como profetisa as 4 filhas de Filipe, né, que eram profetisas, eram usadas por Deus para transmitir uma mensagem, ok? Ainda no Novo Testamento, você tem outros profetas, como os 12 apóstolos, os discípulos de Jesus, também é conhecido como profetas. Ali os apóstolos, no início da igreja cristã, cada discípulo também é chamado de profeta. E ainda no Novo Testamento, você tem o profeta, nós estamos estudando aqui, o livro dele, João, o profeta João, escreveu o Apocalipse. Foi o último profeta a escrever o Apocalipse, ok? É o último profeta da Igreja Apostólica. Eu quero mostrar para vocês também que a Bíblia eu apresentei uma lista de profetas aqui, canônicos e não canônicos, né? Canônicos e não canônicos. Profeta canônicos são profetas que escreveram o livro, o texto da Bíblia. Você tem Moisés, João, e outros profetas mais que escreveram o texto bíblico. Mas a Bíblia também apresenta profetas não canônicos. Profetas não canônicos. E quem são esses? São homens que foram usados por Deus, mas que não escreveram o texto bíblico. Por exemplo, você tem João Batista. Ninguém tem dúvida que João Batista era um profeta. Mas ele era um profeta canônico ou não canônico? Não canônico, porque ele não escreveu o texto bíblico. Ele apenas foi citado pela Bíblia, citado por profetas, citado por Jesus, por exemplo. O próprio Jesus foi um profeta. É claro que Jesus foi muito mais que um profeta, né? Mas ele é considerado profeta não canônico, porque ele não escreveu textos bíblicos, ok? Então, queridos, falando a respeito desse tema importante, surge uma pergunta. Será que os profetas que Deus utilizou em cada momento da história ficou apenas restrito ao que a Bíblia nos apresenta, ao tempo do Novo e do Antigo Testamento? Será que após o Antigo Testamento nós teríamos profetas? Vamos analisar um pouco sobre esse tema, sobre o dom profético nos últimos dias. E para compreendermos este assunto, se realmente surgiria profetas nos últimos dias, é importante a gente considerar algo que a Bíblia nos apresenta, né? O primeiro texto que eu gostaria de chamar a atenção é 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Percebeu? O texto diz que nós devemos provar os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. E, amados, eu gostaria de fazer uma pergunta retórica, apenas para você refletir. Se você, imagina que você fosse a um supermercado comprar algo que custa aí R$ 45, qualquer coisa, fazer uma compra de R$ 45. E lá no supermercado você dá uma nota de R$ 100 para o caixa. E a pessoa que está lhe atendendo ali
lhe devolve o troco de uma nota de R$ 55. Será que seria possível uma coisa dessa? Você conseguiria levar essa nota de R$ 55 para casa? Você seria enganado com uma nota de R$ 55? É óbvio que não. E por quê? Porque nota de R$ 55 não existe. Não existe nota de R$ 55. Então, não dá para falsificar algo que não existe. Agora, se a pessoa do caixa te desse uma nota falsa de R$ 50 e uma nota falsa de R$ 5, então talvez você pudesse ser enganado. Por quê? Porque nota de R$ 50 existe e nota de R$ 5 existe. Então, o pré-requisito para existir uma coisa falsa é existir a verdadeira. Então, para que exista um profeta falso, obrigatoriamente é necessário que exista um profeta verdadeiro. E se você abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, você vai ver Jesus Cristo falando por diversas vezes: cuidado para que ninguém vos engane, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, pessoas em meu nome, fazendo prodígios, grandes milagres, se possível for para enganar, inclusive, os próprios eleitos. Então, amados, o texto de 1 João é claro em afirmar que nós devemos analisar a mensagem, e não apenas a mensagem, o seu mensageiro, para ver se vem de Deus ou não. E como que nós devemos analisar esta mensagem? Né? Através da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala a respeito do dom profético nos últimos dias? Né? Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que diz o seguinte: olha o que a palavra de Deus nos apresenta. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Olha aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o detalhe aqui, queridos, é que o remanescente de Deus, o restante, aquele povo que surgiria após o desapontamento, o movimento de 1844, nós já estudamos isso aqui na aula passada, ele teria por característica guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? Aqui, Apocalipse capítulo 19, verso 10, Apocalipse capítulo 19, verso 10, diz assim, a última parte aqui do verso: prostrei-me antes a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Olha aqui, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Percebeu? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Logo, o remanescente de Deus, nos últimos dias, manteria o espírito de profecia. De acordo com Apocalipse capítulo 10, verso 9 e 10, verso 11, Apocalipse capítulo 10, verso 11, aponta que o remanescente de Deus, são confirmações, né, proféticas, que o remanescente de Deus deveria continuar profetizando. Ok? Então, tendo em mente que nos últimos dias nós teríamos profeta verdadeiro e também profetas falsos, precisamos olhar para o texto bíblico e identificar as características do profeta verdadeiro, para não sermos enganados. Então, vamos colocar em xeque os profetas
os profetas de Deus. O que a Bíblia nos apresenta como sendo um profeta verdadeiro, né? Um profeta. Então, você tem aqui, por exemplo, Deuteronômio capítulo 18, verso 20. Quero abrir a Bíblia aqui, abra a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, verso 20. Diz assim, verso 22, perdão, Deuteronômio capítulo 18, verso 22. O texto diz assim: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com sabedoria, com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Percebeu? A primeira característica do profeta verdadeiro é a sua profecia se cumprir. Então, vai gravando aí. Primeiro ponto, o profeta, ele tem que profetizar e a sua profecia se cumprir. Agora, se a sua profecia se cumprir, pastor, é só isso aí? Não. Por quê? Em Deuteronômio, capítulo 13, verso de 1 a 4, nós temos algo importantíssimo. Uma outra característica que o profeta tem que ter. Deuteronômio, capítulo 13, verso de 1 a 4, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, né? Se ele fazer aí um sinal ou prodígio, não importa qual seja o milagre, aí o texto continua dizendo: e suceder a tal sinal, se cumprir, né? Ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses, né? Que não conheceste e sirvamos. Olha o que o texto está dizendo. Não ouvireis as palavras deste profeta ou sonhador, porque o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Percebeu? E o verso 4 diz assim: andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos. Olha aqui, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a ele servireis, e ele vos achegareis, e a ele vos achegareis. Percebeu? Então, mesmo que o profeta faça milagres, faça prodígios, mas se ele falar algo contra a palavra de Deus, e uma dessas coisas é vamos servir a outros deuses, né? Não dê atenção a este profeta, porque o texto está dizendo que o profeta não deve apenas fazer prodígio, não deve apenas cumprir a sua profecia, mas ele deve falar de acordo com a palavra de Deus, né? Levar as pessoas a guardar os mandamentos de Deus. Então, se um profeta diz assim, eu sou profeta e profetiza ao fogo, ao vento e fala contra os mandamentos de Deus, né? Este profeta não deve ser ouvido. É isso que o texto está dizendo. Uma outra característica que vai fortalecer essa ideia de que o profeta deve falar de acordo com a palavra de Deus, deve levar os seus ouvintes, os seus interlocutores a adorar ao Deus verdadeiro, é Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, o verso 20, diz algo interessante. Olha assim, à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Percebeu? A lei e ao testemunho. Já vimos aqui, queridos, que a lei é os 10 mandamentos. Não apenas 9, não apenas 8, mas os 10 mandamentos. O profeta verdadeiro deve falar de acordo com a lei de Deus. E o testemunho, já vimos lá em Apocalipse, que o testemunho é o espírito de profecia.
ele não pode contradizer os outros profetas. Por exemplo, eu estou aqui em Isaías. Se você pegar o texto de Isaías e comparar com o livro, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco, escrito por Moisés, eles não podem entrar em contradição. Isaías não pode contradizer Moisés, nem pode contradizer Joel, nem pode o Davi contradizer o profeta Isaías, porque o Espírito é o mesmo. Né? Então, o texto está dizendo aqui que se o profeta não falar de acordo com a palavra de Deus, não pode ser um profeta verdadeiro. O outro texto que nós encontramos aqui em João, 1 João, capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 4, diz assim, olha o que o texto diz: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se alguém disse que é profeta de Deus, que conhece a Deus, que fala com Deus e não guarda os mandamentos de Deus, é mentiroso. É isso que a Bíblia está dizendo. É mentiroso. E que mandamentos são esses, pastor? Está lá em Êxodo capítulo 20. É os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Não tem como fugir desta regra. Ou guarda os mandamentos de Deus, ou é mentiroso. É isso, é uma palavra forte, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Uma outra característica do profeta verdadeiro está lá em Jeremias, capítulo 28, Jeremias, capítulo 28, verso 9. Jeremias 28, verso 9. Vamos achar aqui o texto, Jeremias 28, ok? Jeremias 28, verso 9. O texto diz assim: o profeta que profetizar paz só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Percebeu? Então, se o profeta, vamos ler a partir do verso 8 também, os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. E o verso 9, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Isso é outra característica do profeta, né? Um outro texto que nos chama a atenção a respeito da característica do profeta verdadeiro está lá em 1 João, capítulo 4, verso de 1 a 3. Nós já lemos o verso 1 aqui, 1 João, capítulo 4, verso de 1 a 3. Vamos ver o que a palavra de Deus nos apresenta. Olha o que o texto diz, o verso 2, diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa a Jesus, olha só, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes, o verso 3, tendes ouvido que vem presentemente, já está no mundo. Percebeu? Então, outra característica aqui, o texto, o profeta tem que falar que Jesus, confessar que Jesus veio em carne. Porque a palavra de Deus nos afirma que Jesus, sendo Deus, ele era o verbo de Deus, ele estava com Deus. No Evangelho de João,
diz que Jesus era Deus e ele se fez carne, verso 14, e habitou entre nós. Então, se a pessoa diz que é profeta e nega que Jesus é Deus e que veio em carne, o Deus que habitou entre nós, não pode ser profeta verdadeiro. São características que a Bíblia nos apresenta como sendo aí o profeta verdadeiro. Uma outra característica que a Bíblia nos apresenta está lá em Mateus, capítulo 7, verso 15 e 16. Mateus, capítulo 7, verso 15 e 16. Diz o seguinte, ali vai falar sobre os frutos. Diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Percebeu? Pelos frutos os conhecereis. Então, o profeta tem que, na sua vida, no seu testemunho de vida, dizer que ele é um profeta de Deus. Não apenas com as palavras, mas com o seu testemunho, com os frutos. As pessoas têm que olhar para o profeta, olhar para a pessoa e dizer, aí está um homem de Deus, aí está uma mulher de Deus. Entende? Pelos frutos os conhecereis. Não dá para a pessoa dizer que é um profeta de Deus, que é um homem enviado por Deus e dar mau testemunho. Então, amados, com essas características, depois eu vou estar postando aí essas características para você revisar os textos bíblicos. Com essas características em mente, vamos identificar algo importante para os últimos dias. Esta declaração da Igreja Adventista do Sétimo Dia está no livro Nisto Cremos. Está no livro Nisto Cremos. Diz o seguinte, os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial a fim de atrair a atenção de todos para as Santas Escrituras e para ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. É essa declaração. Se a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu de um movimento profético de 1844, de um desapontamento que estava profetizado, tem as características do remanescente de Deus, que guarda o testemunho de Jesus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, é óbvio que manteria também o espírito de profecia. E eu quero trazer agora, colocar em xeque, de acordo com a palavra de Deus, o ministério de Ellen White. Muitas pessoas vão dizer, uma profetisa da Igreja Adventista, essa mulher aí é falsa profeta. Então, precisamos, antes de fazer um julgamento preconceituoso, antes de darmos a nossa opinião sem o conhecimento de quem foi Ellen White, como viveu, as declarações, seu ministério, os seus escritos, precisamos conhecer, para que possamos julgá-la de acordo com as características que a palavra de Deus nos apresenta, não de acordo com o que eu acho, não de acordo com o meu preconceito, não de acordo com aquilo que eu acho que deve ser ou que não deve ser. Não, de acordo aos critérios apontados pela palavra de Deus como sendo um profeta verdadeiro. Então, vamos ver aqui, queridos, antes de apresentarmos as características, colocarmos em xeque o ministério de Ellen White, o que ela fez, para ver se bate com as características que a palavra de Deus nos apresenta, eu quero ler essa citação que está lá no livro Eventos Finais, na página 154, escrito por Ellen White. Olha o que ela diz. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus e nos testemunhos. Está vendo?
Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas da nossa posição, tá vendo? Depois, as dúvidas acerca das próprias escrituras, né? E então, o caminho descendente para a perdição. Percebeu? Quando Satanás coloca a incredulidade, enfraquece a fé, primeiramente, olha só, enfraquece a fé nos testemunhos. A pessoa sem profeta, sem crer nos testemunhos, aí vem em seguida o quê? O ceticismo, a incredulidade, né? Nas próprias doutrinas apresentado pela palavra de Deus, defendido por esta igreja, coloca dúvida no coração a respeito das escrituras e, com certeza, uma pessoa desorientada a palavra de Deus no primeiro texto que nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz que se o povo de Deus não crê nos profetas, não estará seguro. É isso que é a palavra de Deus. Crê nos seus profetas, estareis seguros. Né? O caminho para a perdição estará aberto. Então, precisamos, antes de mais nada, conhecer, é isso que nós estamos fazendo aqui, conhecer as características do profeta verdadeiro, ok? Para não crer em qualquer vento de doutrina, em qualquer um que abre a Bíblia e fala qualquer coisa, não levar o seu coração. Então, você precisa conhecer as características do profeta verdadeiro e, quando identificar o profeta verdadeiro, crer, né? Crer, para que Deus possa te conduzir. Então, vamos lá, a primeira característica que nós identificamos aqui, nós já lemos esse texto em Isaías capítulo 8, verso 20, segundo a lei e ao testemunho, se o profeta não falar segundo a lei e o testemunho, a lei, queridos, já disse isso aqui antes, os 10 mandamentos, e o testemunho é as próprias escrituras, né? Profetas que vieram anteriormente, se ela não falar segundo esse critério, então não é um profeta verdadeiro. Vamos ver o que Ellen White escreveu no livro O Grande Conflito. Em sua palavra, olha o que ela diz: Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Percebeu? Ela está apontando não os escritos dela, não a sua palavra, mas a Bíblia. Então você deve julgá-la pela Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, aqueles que dizem que os adventistas colocam Ellen White em pé de igualdade da Bíblia, isso é mentira. A própria Ellen White está declarando que é as Escrituras que é a única norma de fé e prática. É ela que estabelece as doutrinas, é ela que conduz a nossa vida. Olha o que mais ela diz aqui. A lei e ao testemunho. Veja, o Espírito não foi dado, nem nunca o poderá ser, a fim de sobrepor-se às Escrituras, pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo o ensino e experiência deve ser aferido. Então, ela está dizendo aqui, olha, os meus escritos não podem contradizer a Bíblia. Entende? Segundo a lei e o testemunho, ela, a respeito da lei de Deus, e sobretudo o quarto mandamento, que está na lei de Deus, não pode fugir, não pode dizer que guarda os 10 mandamentos e trabalhar dia de sábado. O sábado é o quarto mandamento da lei de Deus, o 7º dia, o selo de Deus, de acordo com Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, de acordo com Êxodo, capítulo 31, verso 13, é o sinal de Deus, é o selo de Deus.
ok? Então, para guardar os 10 mandamentos, deve guardar também o sábado. Então, o profeta verdadeiro não apenas guarda, fala em harmonia com as Escrituras, mas também guarda a lei de Deus. Olha só, e fala também sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, né? O testemunho, os escritos. Que mais? O profeta verdadeiro, outra característica, aceitar a encarnação de Cristo. Lemos esse texto aqui em 1 João, capítulo 4, verso 2. O profeta precisa aceitar a encarnação de Cristo, falar de um Deus encarnado. Vamos ver qual era a mensagem de Ellen White, o que ela escreveu em Mensagens Escolhidas. Olha o que ela diz aqui. Sabeis que todo o meu tema, tanto no púlpito como em particular, pela voz e pela pena, a pena aqui era a caneta utilizada na época, era a pena, né? E pela pena, é a vida de Cristo. Percebeu? Todo o tema, tudo que ela falou, está envolto aí no ministério e na vida de Cristo, tanto nos seus escritos, como também os seus sermões. Então, identificamos aqui alguns escritos de Ellen White. Por exemplo, o livro O Desejado de Todas as Nações, ele está ali em cima. O Desejado de Todas as Nações, ela escreveu também O Maior Discurso de Cristo, Caminho a Cristo, Parábolas de Jesus, e aqui não tem espaço para colocar todos os escritos livros que ela escreveu, falando sobre a vida de Cristo. Aí você tem Vida de Jesus, e outros textos, livros mais, né? Que ela escreveu a respeito só sobre o ministério de Jesus. Que mais? Mateus capítulo 7, verso 15, verso a 23, fala sobre os frutos. Pelos frutos conhecereis. Veja, esses frutos, a pessoa não pode exatamente sair propagando. É alguém que tem que olhar para você e ver os frutos. Alguém tem que olhar para o profeta verdadeiro e ver os frutos. Olha aqui, quando Ellen White morreu, no seu velório, ela era uma norte-americana muito influente na sua época, em meio aos estados americanos, né? Ela foi muito influente ali na sua época. E uma revista da época escreveu algo a respeito do testemunho de Ellen White. Essa revista nunca foi adventista, a pessoa que escreveu isso nunca se tornou adventista, escreveu algo importante a respeito do que observou na vida de Ellen White, no testemunho dela. Ela diz assim: a vida da senhora White é um exemplo digno de imitação por todos. Quem declarou isso aí foi o Star State Helena, né, da Califórnia. Ela escreveu mais: ela era humilde, uma devota discípula de Cristo, que sempre fazia o bem. Que mais essa revista declarou? Esta boa samaritana certamente deixará muita saudade. Uma declaração ali a respeito da vida e ministério de Ellen White. Olha o que o Detroit News Tribune, da época, escreveu a respeito de Ellen White. Uma mulher notável em muitos aspectos, né? O principal crítico de Ellen White, Karen, ela diz assim: ela era uma nobre mulher cristã. Aqui nós estamos vendo testemunhos de pessoas que nunca foi adventista, e aqui eu trouxe um testemunho importantíssimo, porque de alguém que era crítico dos seus escritos, nunca acreditou que Ellen White era uma profetisa, nunca acreditou que Ellen White era uma mulher que recebia sonhos de Deus, que falava com Deus, que ouvia a voz de Deus, mas ao olhar para a sua vida e para o seu testemunho, via que ali era uma mulher cristã, né?
Que mais aqui? A influência de sua mensagem, né? Pelos frutos conhecereis. Então, a influência de sua mensagem até hoje leva a Cristo. Basta ver os escritos que eu já coloquei aqui. Se você ler, por exemplo, o livro Caminho a Cristo, falando sobre o amor de Deus, o desejado de todas as nações, falando sobre o ministério de Cristo, detalhes do ministério de Cristo. Que mais? Os seus escritos levam a Bíblia. Já pronunciamos aqui também o livro O Grande Conflito, o texto do livro O Grande Conflito, que ela diz que deve ser único, exclusivamente a Bíblia como regra de fé. Aliás, ela tem 5 livros importantes que eu gostaria de falar aqui para vocês. O livro Patriarcas e Profetas, o livro Profetas e Reis, o livro Desejado de Todas as Nações, e Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Esses 5 livros, ele faz um comentário da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, se você tiver em algum momento oportunidade para adquirir esses livros, é importante porque ele vai seguindo a sequência da Bíblia, comentários bíblicos, né? Então, a revista norte-americana, em 2014, né, classificou uma das 100 personalidades mais importantes da história norte-americana, né? Esta revista ela fez uma lista das 100 pessoas mais importantes para a história dos Estados Unidos, e lá está o nome de Ellen White, né? Olha aqui, agora, para você compreender, né, uma outra característica que nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22, o cumprimento das profecias. O profeta verdadeiro tem as suas profecias cumpridas. Eu quero recomendar para você 2 livros importantes. Em português, Profecias Surpreendentes, né? E esse aqui, The Great Visions, de Ellen White. Esse livro, eu não sei se ele está traduzido, se tem traduzido para o português. Em português seria As Grandes Visões, de Ellen White, né? Mas são livros que têm ali as visões que ela teve, os sonhos, e que em algum momento foi cumpridas, né? E ele vem mostrando ali ao longo da história. Mas eu selecionei algumas aqui, não todas. Claro que não teria aqui tempo para selecionar todas, mas algumas profecias que foram cumpridas, que ela teve, e que alguns sonhos que foi cumprida. Ok? O crescimento do Espiritismo, que ela falou sobre o Espiritismo. No livro Primeiros Escritos, na página 59, ela diz o seguinte: vi que isso se espalharia mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria e alguns de seus adeptos, né, seguidores, dedicados seguidores, teria poder para operar milagres e mesmo fazer descer fogo do céu à vista de homens. Olha o que ela está falando sobre o Espiritismo. Quando que ela falou isso, pastor? Em 1850, né? O Espiritismo moderno tinha apenas surgido, era um pequeno grupo ali na Rua Azusa, nos Estados Unidos, né? Era um pequeno grupo, fazia um barulho tremendo, falava línguas e prodígios e profetizava ao fogo, ao vento. A religião da época, as religiões da época eram religiões tradicionais, Igreja Batista, Anabatista, presbiterianas, eram igrejas tradicionais, entende? O próprio catolicismo da época era bem tradicional. E aí surge esse grupo. E as pessoas não davam muito crédito, era um grupo pequeno. E ela profetizou e disse: olha, este grupo vai crescer. E ele vai crescer e tornar numeroso, e Satanás vai operar poderosamente por intermédio deles, né? Hoje, este grupo está espalhado aí por todo o mundo e conta com seus adeptos por milhões aí em todo o mundo,
né? Então, a profecia que ali, na época, ninguém dava crédito, e ela disse, olha, esse grupo aí vai crescer. E hoje o espiritismo está espalhado aí em muitas denominações, né? O trabalho de publicação, esse trabalho é interessante porque ela teve uma visão em 1848, e a visão diz o seguinte, para que fosse estabelecido um ministério de publicação. O seu esposo deveria escrever aí um folheto, um jornal, né, e espalhar esse jornal. E é interessante porque os detalhes desta história me deixa mesmo admirado. Olha o que diz. Tenho uma mensagem para ti, ela dizendo para o seu esposo. Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Seja pequeno a princípio, mas, olha aqui, lendo, o povo mandar-te-ão meios com que, olha aqui, imprimi-lo e alcançará bom êxito desde o princípio. Tá vendo? Desde esse pequeno começo foi me mostrado assemelhar-se à torrente de luz, né, que circundava o mundo. Então, olha só a visão dela. Essa visão, ela é tão complicado de se crer, de se acreditar, porque olha os detalhes. Ele deveria escrever esse jornal, é um pequeno folheto aí, pequeno. Ele não tinha dinheiro para publicar grandes literaturas, grandes mensagens, então ele deveria escrever esse pequeno folheto e mandar ao povo espalhar, distribuir de graça para o povo. As pessoas iriam ler esse texto, se elas gostassem, elas então iriam enviar dinheiro para ele produzir mais. Eu queria perguntar a você que está me assistindo aí, você toparia iniciar um negócio desse jeito? Produzir um material e distribuir de graça, as pessoas vão desfrutar deste material. Se elas gostarem, então elas vão enviar dinheiro para você produzir mais conteúdo. Essa visão, ela é tão desafiadora que o próprio esposo de Ellen White, Tiago White, levou um ano para começar a escrever. E ele começou a escrever apenas em 1849, né? Um pequeno jornal. Isso aqui é apenas uma ilustração. Eles escreveram, oraram ali e começou a espalhar. E fruto desse início, e as pessoas leram esse jornal, leram esse folheto, e começaram a mandar dinheiro para patrocinar essas literaturas. E eles começaram a produzir mais e mais, e hoje nós temos o Ministério de Publicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que conta com mais de 53 casas publicadoras. Uma dessas casas está aqui no Brasil, lá em São Paulo, a Casa Publicadora Brasileira, que publica mais de 10 milhões de exemplares de literatura por dia aí em todo o mundo. Percebeu? Profecias cumpridas, né? Características aqui. Ela profetizou sobre a guerra civil nos Estados Unidos em 12 de janeiro de 1981. Ela estava em uma reunião com as pessoas ali, e nessa reunião ela diz o seguinte: haverá uma guerra mais terrível, ela diz aqui. Nesta visão, eu vi grandes exércitos de ambos os lados se reunirem no campo de batalha. Ouvi o estrondo de canhão, tá vendo? Do canhão, e vi mortos e moribundos em todos os lados. Então fui levada para a prisão e vi sofrimento das pessoas, tá vendo? Na miséria, que foram definhando. Então eu fui levada para as casas das pessoas que perderam seus maridos, filhos ou irmãos na guerra. Eu vi lá aflição e angústia. Isso ela teve a visão
em janeiro, 12 de janeiro de 1861, em Parkville. Que mais ela diz aqui, haverá uma guerra terrível nesta data terrível. Nesta visão, eu vi grandes exércitos de ambos os lados. Eu acho que repetiu aqui. Ok? Muito bem. Alguns nesta casa, ela diz aqui, alguns nesta casa que hão de perder os filhos na guerra. Então, que mais ela fala aqui? Várias pessoas da nação estavam dizendo exatamente o oposto. Então, as pessoas não acreditavam, porque a guerra era distante aí de acontecer. Isso aqui em janeiro. Agora, olha só, a guerra irrompeu em 12 de abril de 1861. Em abril começou a guerra, e a guerra durou, a guerra civil dos Estados Unidos, durou até 1865. Cerca de 600 mil pessoas morreram na guerra. E pelo menos dois homens presentes em Parkville, em janeiro de 1861, perderam seus filhos na batalha. Percebeu? Ela disse, aqui alguns vão perder seus entes queridos. E realmente aconteceu. Então, queridos, o Ministério de Publicação, os escritos de Ellen White, aproximadamente 100 mil páginas ela deixou escrito, entre livros, artigos, cartas e mais de 25 milhões de palavras ela escreveu aí. Que mais? Mais de 50 livros com as publicações. Foram encontrados, olha só, foram encontradas 35 mil a 36 mil vezes a palavra Jesus em seus escritos. Será que ela falava de Jesus? Então, queridos, 2.000 visões ela teve. E está escrito essas visões. Então, para que você possa saber se ela é ou não, ou se ela foi ou não uma mensageira de Deus, basta ler os seus escritos e comparar com a Bíblia. Se você achar alguma divergência, ela mesma diz, fique com a Bíblia. Não há problema com relação a isso. Ok? Então, nós temos algumas afirmações como igreja, e é importante, até eu estou falando aqui para pessoas que são adventistas e que não são adventistas, algumas afirmações como igreja, cremos que as escrituras são a palavra divinamente revelada por Deus e que são inspiradas pelo Espírito Santo. Que mais? Cremos que o cânon, ou seja, a Bíblia, né, é composta apenas pelos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Então, os escritos de Ellen White, ela não incorpora a Bíblia, né? Não soma com a Bíblia. A Bíblia é apenas os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, né? Cremos que as Escrituras são um fundamento de fé e autoridade final em todos os assuntos de doutrina e prática. É a Bíblia final. As doutrinas pregadas pela Igreja Adventista foi tirada única exclusivamente da Bíblia. É a única regra de fé e prática. Ok? Outra afirmação, cremos que as Escrituras são a palavra de Deus em linguagem humana. Cremos que as Escrituras ensinam que o dom de profecia será manifesto na igreja cristã depois dos tempos do Novo Testamento. Já percebemos aqui, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, fala sobre os falsos profetas no tempo do fim. Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz que uma das características do remanescente de Deus é guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17,
diz que o remanescente de Deus tem o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, nós cremos que nos últimos dias, e estamos vivendo nos últimos dias, surgiria profetas, porque a palavra de Deus nos apresenta isso. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram manifestações do dom profético. Que mais? Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e que seus escritos, produtos dessa inspiração, são aplicáveis e autorizados especialmente para os adventistas do sétimo dia. Então, de repente, eu estou falando aí para alguém que não é adventista do sétimo dia. Veja, os escritos de Ellen White foi escrito para os adventistas do sétimo dia. Ok? Para os adventistas. Por quê? Porque cremos ser a igreja remanescente. Né? Cremos ser a igreja remanescente. O que mais diz aqui? Cremos que o propósito dos escritos de Ellen White inclui orientação para entender o ensino das Escrituras e a aplicação desses ensinos com urgência profética para a vida espiritual e moral. O que mais aqui? Cremos que a aceitação do dom profético de Ellen White é importante para a nutrição e a unidade da Igreja Adventista do sétimo dia. Então, se você for nos Estados Unidos, em um sábado pela manhã, você vai ouvir uma pregação exatamente igual ao que você ouve aqui. Você vai estudar a lição da escola sabatina, exatamente a mesma lição, a mesma mensagem, o mesmo tema, no mesmo dia. Então, essa unidade você vai encontrar em qualquer parte do mundo. A Igreja Adventista está presente em mais de 200 países. E aonde você for, é a mesma mensagem, a mesma doutrina, o mesmo estilo de vida, a mesma alimentação, as mesmas roupas, a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos algo que nos une doutrinariamente, a crença no Espírito de profecia. Que mais? Cremos que o uso de fontes e assistentes literários por parte de Ellen White tem paralelo com alguns dos escritos da Bíblia. Então, só para você ter uma ideia, alguns críticos de Ellen White dizem, ela pegou textos de outra pessoa e colocou nos seus escritos. Veja, a Bíblia tem autores que fazem referência. Paulo usa muito texto de Êxodo, né? Lucas, que ele era um pesquisador, né? Faz referências ao Antigo Testamento, entende? Então, nós cremos que Deus, ele não inspira os escritos, ele inspira o escritor, a pessoa que é inspirada, entende? O que mais? Agora, tem algumas coisas que nós não cremos a respeito do dom profético nos últimos dias, ok? O que não cremos? Não cremos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente das escrituras. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, que inspirou os profetas, que inspirou os apóstolos a escrever, inspirou outros profetas, por exemplo, qual é o grau de inspiração entre João Batista, que foi o maior profeta, segundo o próprio Jesus Cristo, com o Pedro, por exemplo. Qual o grau de inspiração? Não tem grau de inspiração. Então, a Bíblia não nos apresenta grau de inspiração entre um profeta que foi um profeta canônico, ou seja, que escreveu a Bíblia, e um profeta não canônico. O grau de inspiração é o mesmo, ok? Porque o Espírito é o mesmo. Não cremos que os escritos de Ellen White sejam um acréscimo ao cânon das Escrituras, ou seja, depois do Novo Testamento, então veio os escritos de Ellen White para acrescentar ainda o texto bíblico. Não cremos nisso. Ok? Não cremos que os escritos de Ellen White atuem como fundamento e autoridade final da fé cristã em nível igual das Escrituras. Não cremos nisso. Eu estou falando, talvez, para alguém que não crê em Ellen White. E ela está dizendo aqui, se você não crê nela, você vai perder algumas coisas a respeito da mensagem para os últimos dias.
Mas veja, você tem a Bíblia, entende? Então, não é Ellen White, não é a palavra final, né? É a Bíblia. Vou enfatizar sempre que é a Bíblia, a palavra final, ok? Não cremos que os escritos de Ellen White possam ser usados como base de doutrina, né? Por que você guarda o sábado? Porque Ellen White falou que é para guardar o sábado. Por que você não come carne? Porque Ellen White disse que não é para comer carne. Por que você não bebe café? Porque Ellen White fala contra o café. Por que você não come açúcar? Porque Ellen White fala contra o açúcar. Não pode ser. É a Bíblia, única, exclusivamente a Bíblia, a única regra de fé e prática. Eu estou enfatizando esse assunto. As doutrinas devem ser baseadas única e exclusivamente na Bíblia, ok? Não cremos que os estudos dos escritos de Ellen White possam ser usados para substituir os estudos das Escrituras. Não pode substituir. Não cremos que as Escrituras só podem ser entendidas por meio dos escritos de Ellen White. Não cremos nisso. Você pode compreender a Bíblia sem ler os escritos de Ellen White. Agora, se você ler os escritos dela, você terá um instrumento melhor para compreender ali, né, ao texto bíblico. Não cremos que os escritos de Ellen White esgotem o significado das Escrituras, né? Não cremos que os escritos de Ellen White sejam essenciais, né, para a proclamação das verdades das Escrituras à sociedade em geral. Não cremos nisso, né? Não cremos que os escritos de Ellen White sejam o produto de mera devoção cristã. Veja a diferença? Ao mesmo tempo que não cremos que Ellen White, os escritos dela, estão em ponto de igualdade com a Bíblia, não cremos nisso, mas também não cremos que os seus escritos sejam comparado a literaturas aí, de autores modernos, contemporâneos, né, como qualquer literatura, assim, não. Ela teve um ministério especial, teve um chamado especial, foi inspirada por Deus, ok? Muito diferente. Que mais? Não cremos que o uso de fontes assistentes literários por parte de Ellen White negue a inspiração de seus escritos. Não, ela teve muitos assistentes, outras pessoas escreveram também, mas sempre teve ali o aval dela, né? Então, queridos, para concluir esse estudo, nós precisamos ficar em 2 pontos, resumir em 2 pontos, a respeito do dom profético. Primeiro, que esses escritos atuem em nível canônico, idêntico ao das Escrituras. Nós não devemos fugir desses termos, né? Devemos fugir desse extremo, dizer que os escritos atuem em nível canônico, porque os escritos de Ellen White não atuam em nível da Bíblia, ok? E o segundo extremo que a gente deve fugir é que seja considerado como uma literatura cristã comum, né? Como um livro comum. Então, esses 2 extremos devemos fugir e manter o equilíbrio, estudando os escritos de Ellen White, entendendo que foi uma mensageira do Senhor, que tem as características do profeta verdadeiro e que ela é julgada pela Bíblia. Ok, amados? Este é o resumo e eu quero fazer uma oração neste momento. Quero orar por você, quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida para que você venha buscar o conhecimento da palavra de Deus. Só um momento aqui. Eu estou tentando aqui interromper o compartilhamento da tela. Muito bem. Muito bem. Então, eu quero fazer uma oração especial por você nesta noite, neste momento, para que você venha compreender que Deus nunca deixou o seu povo só,
Deus sempre teve um profeta ao longo de toda a história, e nesses últimos dias em que estamos vivendo, Deus tem nos orientado por meio do seu testemunho, do espírito de profecia. Ok? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por nos enviar o teu Espírito Santo para nos ensinar a respeito do verdadeiro profeta. Sabemos que nesses últimos dias, muitos falsos profetas têm enganado o teu povo, proclamando mentira, com ventos de doutrina que contradiz as Escrituras Sagradas. Mas o Senhor revelou, por intermédio da tua palavra, as características do profeta verdadeiro. E essas características vimos esta noite que se harmoniza com o ministério e testemunho de Ellen White. Pai, coloque em nossos corações o desejo de pesquisar mais sobre esse assunto, para comparar esses escritos com a tua palavra, para sermos assim, ó Deus, abençoados com este conhecimento. Abençoe cada estudante da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse foi o estudo desta noite, né? Na quinta-feira estaremos juntos novamente. Aqui, os amigos do YouTube, eu quero dizer para você que foi uma alegria. Hoje foi o primeiro vídeo, né, dessa série das profecias do Apocalipse, mas que bom que você esteve conosco aqui, participando. As suas perguntas, você pode fazer aí as suas perguntas, deixar a sua mensagem, as suas dúvidas, e estaremos respondendo aí ao longo da semana, tá bom? Para os amigos do YouTube, nós estamos aqui em duas transmissões, então, pelo Zoom e pelo YouTube. Aos amigos do YouTube, eu quero desejar que você busque mais, né, a respeito desse assunto, né, a respeito aí desse assunto dos profetas modernos. Se você tiver alguma dúvida, envie uma mensagem para o meu WhatsApp, né, 7192732277. Quero agradecer aqui a participação de cada um de vocês, e quinta-feira estaremos juntos novamente. Ok, amados? Um abraço, Deus abençoe a você. Estou aqui me despedindo aqui dos amigos do YouTube, já já eu converso com vocês aí no Zoom, tá bom? Deixa eu ver. Só um momento. Muito bem. Muito bem. Ok? Amigos do Zoom, foi muito bom estar com você esta noite aqui. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar também para o meu WhatsApp. Você já tem o meu WhatsApp, e nós estaremos aí na próxima quinta-feira, estaremos juntos às 7 horas da noite. Tá bom? Deus abençoe você. Um abraço. Deixa eu encerrar aqui. Júnior, daqui a pouco, bora. Amanhã vai ter as 2. O João tá armado.